Esse vídeo aqui que eu vou colocar, ele é de um canal do YouTube chamado Elementar. É um canal bom pra caramba e tem umas explicações legais sobre diversos assuntos. Então nós vamos colocar aqui a explicação do porquê... Elementar, meu caro Watson. Exatamente, para tirar a dúvida. Então, vamos ver aqui, vou até dar uma pausa aqui na nossa trilha. Vamos colocar aqui na tela e assistir esse trecho aqui. É um vídeo que vale a pena a gente ver junto. O Brasil é mestre em criar regras sem sentido. As leis são confusas, as burocracias intermináveis e as normas mais arrecadam do que protegem. Inclusive, muita gente nem sabe que simplesmente perfurar um poço artesiano e sair usando ele assim, sem mais nem menos, dentro do próprio terreno, é proibido. Muita gente acha que pode sair furando, mas na prática o buraco é mais embaixo. É preciso uma autorização do governo para poder se utilizar da água. E além disso, é um processo caro, demorado e cheio de papelada. O problema é que, entre a boa intenção e a realidade, o sistema virou uma armadilha. A água que está embaixo da sua casa não é sua, o uso depende de autorização e, mesmo assim, milhões de brasileiros ignoram a lei. Não por maldade, mas por necessidade. Então, por que tanta gente perfura poço ilegalmente? E será que a regulamentação protege a água ou protege os lucros? É o assunto. Muito bom, hein? Antes de 1988, se você tinha um terreno, a água debaixo dela era sua. Era simples assim. Mas a Constituição Federal de 88 mudou as regras do jogo. A água passou a ser considerada um bem de domínio público. Na prática, isso significa que, mesmo estando no seu quintal, a água não é sua. A água é um recurso limitado, essencial à vida e por isso foi determinado que precisa ser protegida. Por isso, em 1997 foi criada a Lei 9.433, conhecida como Lei das Águas, que obriga qualquer uso de água subterrânea a ter autorização prévia do poder público, a chamada outorga. Em alguns casos, quando o volume de água captada é muito pequeno, o uso pode ser considerado insignificante e dispensado da outorga. Cada estado define seus próprios limites. Em São Paulo, por exemplo, se você capta até 15 mil litros por dia de um poço, ou até 25 mil litros de um rio, isso já é considerado um uso pequeno e não precisa de outorga. Só precisa fazer o cadastro no sistema SP Águas. Também estão isentos quem tem poço só para medir o nível da água, para limpar áreas contaminadas ou para rebaixar o lençol freático sem usar essa água. E tem casos de emergência, tipo enchentes ou desassoreamento de rios, em que o governo pode agir sem pedir autorização formal. Tudo isso está previsto nas regras do DAEE, o órgão que cuida da água em São Paulo. Mesmo os poços que já existem não estão automaticamente liberados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a resolução CRH número 402 de 2022 permite uma regularização provisória para poços antigos desde que o responsável faça o cadastro no sistema de outorga do estado até o fim de 2025. Isso dá um prazo para se adequar, mas não elimina a burocracia. Até quem já usa o poço há anos vai precisar apresentar estudos, documentos e dar entrada no pedido de outorga ou de dispensa. Essa é uma daquelas regulamentações que até fazem sentido. Elas não são apenas mais uma maneira de controle estatal. A ideia é evitar a superexploração dos aquíferos, controlar a qualidade da água e garantir que esse recurso continue disponível para as próximas gerações. E existem razões técnicas para isso. Isso porque o poço é uma fonte finita. Depende da recarga dos poços e da água da chuva. Se todo mundo tiver poço, a água embaixo da terra seca. E tem também o risco invisível, a contaminação dessa água. Então, no papel, a regulamentação até tem o seu propósito. Mas aqui começam os problemas. Essa regulamentação criou um conflito de interesses gigantesco. Se todo mundo tiver poço, a concessionária não ganha com a distribuição da água. Regularizar um poço artesiano no Brasil é caro, demorado e complicado. Isso é um dos motivos pelos quais 88% dos poços no Brasil são irregulares. O processo pode custar dezenas de milhares de reais, sem contar possíveis adequações técnicas, e envolve muitas etapas: licença de perfuração, estudos hidrogeológicos, laudos técnicos, análises de qualidade, outorga de uso, cadastro em múltiplos órgãos, instalação obrigatória de hidrômetro. A lista não acaba.
Só para você ter uma noção da complexidade, mesmo em uma praça pública que usa a água do poço apenas para vaso sanitário e irrigação, precisa de autorização do Estado. E tem mais, apenas o governo do Estado pode autorizar. Os municípios não têm essa competência. Ou seja, mesmo conhecendo melhor a sua realidade local, a prefeitura da sua cidade não pode autorizar o seu poço. E aqui a coisa fica interessante. A Lei 11.445 de 2007 estabelece que quem tem ligação com a rede pública não pode usar fonte alternativa de água ao mesmo tempo. A lei fala que a instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes. E ainda assim, quem tem poço regularizado e não usa a rede pública ainda pode ser obrigado a pagar a taxa de esgoto para a concessionária. A lógica é simples. Toda a água que entra na sua casa precisa sair como esgoto. E se há rede de coleta disponível, você paga mesmo não usando a água da empresa. Mas nem tudo é conspiração econômica. Existem preocupações técnicas reais que justificam parte da regulamentação. O risco é real. Poços muito próximos podem interferir uns nos outros, reduzindo a vazão disponível. Tem também a questão da contaminação. Dependendo da região, os poços podem estar expostos a rejeitos industriais, fossas, agrotóxicos ou combustíveis. A água contaminada com metais pesados, nitrato ou coliformes pode causar sérios problemas de saúde. Em situações de estiagem, o problema se agrava. O DRH, que é o Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, por vezes proíbe o uso da água de poços, mesmo regularizados, quando a captação é para atividades não essenciais, como lavagem de carro e calçadas, e permite só para indústrias alimentícias e coisas nesse sentido. Ô Rubão, deixa eu dar uma pausa aqui. Você viu que corre-se o risco, se você ficar criando poço toda hora, a todo quanto é direito, ser contaminado. Já pensou se tivesse poço para tudo quanto é lado? Não, e assim, eu queria saber como é que eles conseguem controlar a água que vem do poço, não pode lavar o carro, entendeu? Vamos continuar aqui. Tá interessante, não tá? O vídeo tá interessante, né? Tá bacana isso aqui, cara. Tá bacana. Vamos entender mais aqui. Só uma pergunta: você chegou a ter poço onde você morava, tudo mais? Não, mas na casa da minha avó tinha, lá na cidade de Ademar. Era um lugar mais alto e a água não subia. Então tinha poço lá e aquela casa foi construída pelo meu avô e pelos meus pais, pelo meu pai e o meu tio. Tanto que eles tinham fotos deles levantando tijolo, colocando telhado. Era um bairro que não tinha rua, era barro, né? Não era asfaltado, era barro. Meu avô se vestia tudo de branco e tinha que subir a rua de barro a pé. Mas ficava branquinho. E tinha poço, e o poço, eu me lembro muito bem que ele ficava num lugar fechado, parecia uma lavanderia. Era o lugar onde tinha a lavanderia. Tinha um banheirinho, tinha não sei o que, era fechado, era um lugar coberto. E o poço estava lá, e tinha o balde e a corda, né? E porque antigamente não tinha bomba para puxar água, não existia. Então eles tinham que ser a água amarrada um balde amarrado numa corda e você puxava na manivela. Na manivela, exato. Aí descia lá, pegava água, tá. E a bomba, e aí depois teve a bomba elétrica que puxava a água. Eu me lembro que eles ligavam a bomba, né, que a gente escutava, tava puxando a água para levar para a caixa, né, para caixa d'água. E várias vezes quando não tinha luz ou quando a bomba tava com problema, manivelona, cara. Tinha que puxar água do poço com a manivela, cara. Eu me lembro que até parte da minha adolescência o poço estava lá. Eles não estavam utilizando mais, mas quando faltava água, era a água do poço que eles pegavam. Era isso que acontecia, cara. Vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente relembra mais histórias. Vamos lá, hoje é quinta-feira, tá bem TBT mesmo essa história aqui. Vamos lá, continuando aqui o vídeo. Faz sentido priorizar a água para alimentação em vez de lavagem de carro durante uma seca severa. Nas áreas rurais, o poço artesiano muitas vezes é a única opção de acesso à água. Mas mesmo nesses casos, o processo é burocrático e pode ser caro.
A abertura precisa ser autorizada pelo órgão gestor de recursos hídricos, exige estudos técnicos, formulários e acompanhamento profissional. Em São Paulo, por exemplo, é preciso apresentar um estudo hidrogeológico, seguir normas da ABNT e renovar a licença a cada 5 anos. Não é só má fé que faz 88% dos poços no Brasil funcionarem de forma irregular. Muitas vezes é pura necessidade e falta de condições de seguir todos esses passos. Esse conflito entre regras e realidade fica ainda mais evidente em casos como o de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2025, uma lei municipal foi aprovada autorizando o uso de água de poços artesianos para consumo humano em residências e condomínios, desde que o poço estivesse regularizado e a água passasse por análises de qualidade. A ideia era simples: dar ao cidadão o direito de usar uma fonte alternativa sem depender exclusivamente da rede da Corsan. A Corsan é a companhia estatal responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto em grande parte do Rio Grande do Sul. Mas a Corsan reagiu. Argumentou que essa lei é inconstitucional porque o município não pode legislar sobre recursos hídricos, que são de competência estadual e federal. Com base na Lei 9.433 de 97 e na resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, a concessionária defendeu o fechamento dos poços, mesmo que estivessem dentro das exigências da nova lei municipal. Na prática, isso virou uma disputa entre esferas de poder, o município tentando flexibilizar, o governo do estado endurecendo, e quem fica no meio disso tudo é o morador, sem saber como fica a situação do poço dele. A questão fica bem mais complexa quando a gente imagina que, se um prédio tem água da concessionária e água do poço ao mesmo tempo, e uma pessoa ingere a água do poço e morre por conta disso, a concessionária poderia ser responsabilizada. Em um caso de 2018, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proibiu um condomínio residencial de usar um poço artesiano para consumo, mesmo com o poço regularizado. O condomínio buscava água de melhor qualidade e até tentou obter outorga junto ao DRH, mas teve o pedido negado. O caso chegou à justiça e os desembargadores foram claros: onde existe rede pública, a prioridade é dela. O argumento central foi que o uso de recursos hídricos precisa considerar o interesse coletivo na preservação ambiental. Segundo a decisão, não se está aqui apenas a tratar de saneamento básico, mas de tutelar um bem maior, o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse julgamento reforça o que vem sendo aplicado em todo o estado. Ainda que o cidadão queira seguir a lei, o entendimento é que a água subterrânea deve ser reservada para situações específicas, como atividades industriais ou rurais. No caso de zonas urbanas com rede disponível, a prioridade é manter o controle público e evitar riscos maiores para o coletivo. No Rio Grande do Sul, estima-se que existam mais de 400 mil domicílios abastecidos por poços irregulares. Um dos motivos para isso é que, em muitos casos, manter um poço pode ser mais caro do que usar a água da rede. Ele exige monitoramento constante, análises frequentes e, mesmo quando não é para consumo humano, ainda precisa de autorização. O poço artesiano virou um símbolo de uma discussão muito maior sobre o papel do Estado na vida do cidadão. De um lado, temos preocupações ambientais legítimas. A água é mesmo um recurso finito que precisa ser preservado. Poços mal feitos podem contaminar aquíferos e o uso descontrolado pode esgotar reservas subterrâneas. Do outro lado, temos um sistema burocrático que cobra milhares de reais para autorizar algo que deveria ser direito básico, que demora meses para aprovar casos óbvios e que às vezes nega acesso à água mesmo quando não há alternativa. O resultado é que 9 em cada 10 poços funcionam irregularmente. Não porque os brasileiros são naturalmente desobedientes, mas porque o sistema é naturalmente inviável. E mesmo que a resolução seja para o bem de todos, ainda assim o Brasil consegue dificultar as coisas. E você, concorda comigo? E o que acha dessa história de que a água que está embaixo do seu terreno não é sua? Comenta aqui abaixo e me diz o que achou desse vídeo. Agora, se... E aí, Rubão? Rapaz... você viu, a burocracia é tão grande que as pessoas não tem como você ficar esperando, né, resolver isso, aquilo, para você conseguir ter água, que é um direito básico, né? É um negócio tão... É a burocracia, né? A burocracia, cara. A burocracia. É que nem se fala, por questões óbvias, você pode ter um poço. Por exemplo, eu tô lá no sertão nordestino. Claro que o sertanejo, quando eu falo sertanejo, é aquela pessoa que mora no sertão, lá na seca.
Às vezes a pessoa não tem condições de ter financeira de furar um poço. Porque furar um poço é caro pra caramba. Uhum. Né? Aí, de repente, chega algumas empresas para fazer campanha e tudo mais, junto o pessoal, faz uma vaquinha. Você acha que vai ter que fazer... Eles vão correr atrás de autorização? Eles vão tentar pagar o estudo por fora para ver se ali dá para poder ter água ou não e fura o poço. Não tem jeito. Mas é bem capaz de chegar algum prefeito e falar, escuta, não pode ter poço. Vai fazer o quê? Confiscar o poço? Né? Pois é, sabe se é aquele. Aí tem aquele negócio dos açudes, né? Que o pessoal faz, comporta, sei lá, barragem cisterna para pegar água de chuva, sei lá. Mas isso não é, às vezes, não adianta. E outra coisa, como é que. Eu vou cair na questão. Ah, não pode, mas quem é que fiscaliza? Como é que fiscaliza? Se você abrir um poço na sua casa, quem é que vai ficar sabendo? Pois é. Entendeu? Não, assim, não tem como saber. Olha, Não tem como saber. Ah, vou colocar um drone. Mas você faz lá como como eu falei, na casa da minha avó que tinha o poço, que era coberto dentro de uma lavanderia. E como é que você vai saber que tinha um poço lá? Eu trabalhei num local, aqui na freguesia do Ó mesmo, né? Esse local, ele tipo um prédio, né, de uma ONG, tipo escola, e aí eu fui educador social nessa ONG, e toda a água lá é de poço. Então eles tiveram uma autorização para poder fazer um poço no local. Aí teve uma vez que eu estava lá trabalhando, aí chegou o cara da Sabesp, mas para que o cara da Sabesp, né? Até perguntei lá, aí a minha que trabalha na secretaria falou, você não sabe não? Eu falei, não, por isso que eu estou perguntando. Eu falei, não, olha lá no poço junto com o cara. Aí eu cheguei no poço, claro, tudo fechadinho, lacradinho, bonitinho, tem um hidrômetro. Ou seja, o que você não paga de água, você paga de esgoto. Então, exatamente, porque ele falou, né, que toda casa precisa ter mesmo que você não utilize, você tem que pagar. Exatamente, ou seja, é um recurso. É aquela velha história que se você achar ouro no seu quintal, o ouro não é teu. Ah, não. É seu até você falar para alguém que você achou. Né? Se você falar para alguém que você achou, você tá ferrado, meu.